Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu irei falar a respeito do transporte ativo, que diferente do transporte passivo, para que ocorra a movimentação das substâncias é necessário um gasto energético, pois essas substâncias estarão sendo transportadas contra o gradiente de concentração. Os principais tipos de transporte ativo são a endocitose, a exocitose e a temida dos vestibulandos bomba de sódio e potássio. A endocitose acontece quando é necessário transportar partículas sólidas e relativamente grandes, grandes dentro do mundo microscópio. A endocitose pode ser exemplificada no caso da ameba, quando ela preda uma bactéria. Ela emite prolongamentos dos seus citoplasmas, chamados de pseudopódios, no qual encurrala a bactéria e com isso a bactéria vai para dentro do seu corpo e lá ela é digerida. O professor pode mostrar uma figura, pode desenhar e também fica mais legal ainda mostrar um pequeno vídeo desse momento. Outro tipo de endocitose é a pinocitose, mas aí já não vai ser englobado partículas sólidas. Na verdade, essas partículas estarão bem trituradas, minúsculas e misturadas no meio aquático. Na pinocitose não acontece a emissão dos pseudopódios. Uma vez que essas substâncias foram englobadas, aquilo que presta delas, os seus nutrientes, serão absorvidos. E a parte que não é necessária, que alguns biólogos chamam até de lixo celular, será excretado. E para que aconteça essa excreção, tem que acontecer um tipo de transporte chamado de exocitose, que é um tipo de transporte ativo, pois é gasto uma certa quantidade de energia. Detalhe, existe o tipo de exocitose à excreção, existe também exocitose de substâncias que são benéficas. Às vezes, a célula lança substâncias boas para o corpo se desenvolver, como por exemplo os hormônios. E aí não recebe o nome de excreção, e sim o nome de secreção. Um exemplo também legal que o professor pode estar mostrando sobre o transporte ativo é o caso do protozoário paramécio. Esse é um organismo unicelular que vive no ambiente aquático e a parte interna do seu corpo tem uma quantidade de soluto maior do que a parte externa, ou seja, é um meio hipertônico. E aí, recordando o assunto de osmose, o que vai acontecer? Pelo fenômeno da osmose, a água que está no ambiente externo irá atravessar a membrana plasmática do paramécio e irá adentrar no corpo desse organismo. E isso é um problema, porque ele pode ficar muito cheio de água e até explodir. Para resolver esse problema, o paramécio tem uma estrutura adaptada para aliviar essa situação, que é o vacúolo contrátil, que é uma estrutura no qual vai bombear esse excesso de água que poderá ser introduzido no corpo dele para fora da célula. É legal o professor mostrar uma foto com destaque a essa estrutura, o vacúolo contrátil, e também mostrar um pequeno vídeo no qual vai ser possível de observar essa estrutura trabalhando. E aí, para ficar mais legal ainda, se possível, levar os alunos no laboratório e mostrar na real mesmo esses paramécios fazendo esse trabalho de bombeamento do excesso de água no microscópio óptico. Bom, o próximo tipo de transporte ativo que eu vou apresentar para vocês é a bomba de sódio e potássio, que muitas vezes os alunos têm uma enorme dificuldade para entender. E aí a dificuldade, eu acredito que seja pelo seguinte: os vestibulandos sabem que esse assunto é bastante cobrado nos vestibulares, mas eles não, antes disso, eles não adotam um estudo prévio de todos os conceitos necessários a aprender antes de estar conhecendo melhor esse mecanismo. Eles não conhecem o básico da célula, eles não conhecem o básico de como que é formado a estrutura da membrana plasmática e eles também
não estudam os diferentes tipos de transporte passivo e transporte ativo. Já chega para aprender o conteúdo direto na bomba de sódio e potássio. E aí a história fica muito mais difícil de entender. Se o aluno tiver uma bagagem prévia desses tópicos que eu acabei de mencionar, quando ele for estudar bomba de sódio e potássio, vai ficar um assunto bem mais fácil de ser compreendido. E se caso você que é aluno estiver assistindo esse vídeo e se identificou com essa aflição que eu acabei de mostrar, procura no meu canal que eu explico cada um desses tópicos que eu mencionei de forma mais detalhada e depois vocês voltam para cá nesse vídeo e dão sequência nesse assunto. Mas enfim, o que é a tal da bomba de sódio e potássio? Para explicar ela, eu indico com que o professor apresente uma célula, desenhe, e com destaque a membrana plasmática e as estruturas responsáveis pela bomba de sódio e potássio. E nesse desenho, vocês coloquem, o professor, no caso, coloque uma quantidade alta de sódio na parte extracelular e uma quantidade alta de potássio na parte intracelular. E aí o que acontece? Como foi visto lá na aula sobre difusão, a tendência é que esse potássio que está em excesso na parte interna seja transportado para o meio extracelular e esse sódio que está em excesso na parte externa seja transportado para o meio intracelular. Assim seria a difusão. Mas a célula não quer que isso aconteça. A célula necessita de uma quantidade alta, já tem uma quantidade alta de potássio interna e ela precisa de mais potássio. E já tem uma quantidade alta de sódio externa e ela precisa que esse sódio aumente ainda mais essa quantidade lá fora. E para que isso aconteça, essas substâncias terão que ser transportadas de forma forçada contra o gradiente de concentração. E aí vai gastar energia, Se fosse ao contrário, por difusão, tudo isso ia acontecer de forma tranquila. Mas não. E como que essas substâncias são transportadas? Existem proteínas que estão na membrana plasmática especializadas em fazer esse papel. Essas proteínas, elas captam o sódio que está dentro da célula, esse sódio é conectado a essas proteínas e são lançados para o meio extracelular. E elas captam também o potássio que está fora da célula, esse potássio conectado aos sítios especializados, lá dessa proteína, e são lançados para dentro da célula. E para que essa proteína faça esse movimento, de lançar sódio para fora e lançar potássio para dentro, é necessário um gasto energético fornecido, pela moeda de energia da célula, que é o ATP. A cada uma dessas movimentações é gasto um ATP. E por que a célula tem esse esforço, essa canseira toda? Porque ter uma quantidade maior de potássio dentro e maior de sódio fora vai facilitar em vários eventos celulares, como por exemplo a respiração celular, a síntese de proteínas e também pode influenciar até nos impulsos nervosos, lá nos neurônios. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu acabei de apresentar e no próximo vídeo eu irei apresentar algumas atividades práticas que o professor poderá estar fazendo no laboratório relacionado ao transporte passivo e ativo. Tchauzinho, gente!